E assim começa a surgir mais um podcast, mais uma aventura, mais uma viagem, embalada por memórias de um teclado que surgem, que se montam, pequenas letras que formam palavras, que trazem reminiscências de um tempo que aí está. E é para você, ouvinte, a quem convido a viajar. Sempre embalado por lembranças, memórias e recordações, esse lugar que é meu e também é seu. Esse cantinho que então é só nosso, aqui no blog aí. Já já tem novidade para você. Eu te espero. Eu ponho uma adivinha. Corre cutia de noite e de dia embaixo da cama da velha Maria. Passe o anel, 1, 2, feijão com arroz. Pera, uva, maçã, salada mista. Marraio feridor, sou rei. Roda, peão, na roda, o peão. Pique bandeira, pique esconde, pique alto. Batatinha frita, 1, 2, 3. Como se fora brincadeira de roda, fui no tororó beber água e não achei. Encontrei bela morena que no tororó deixei. Pulei corda, me embolei no elástico rodando bambolê. Pulei amarelinha, entrei e saí do garrafão, corri da polícia e do ladrão. Cabra cega, peguei você. A dedanha, ABC, homem, cidade, mulher e o que mais vier. Autopistas criei e com meu carrinho de rolimã em alta velocidade, um ás das pistas, fui rei. Com pedaços de papelão deslizei esquiando pelas encostas dos morros, desvio, acrobacia, queda, choro ou risada? Nada, só troço e gargalhada. E o prêmio final qual é? Um arranhão, um ralado, um corte no pé. Oi, aqui no blog aí, pesquisa e cultura não param. Então, fica ligado, tem coisa novinha saindo do forno. Por falar nisso, parabéns Caxias, parabéns pela resistência, pela história, pela cultura e suas bênçãos a todos da família Bambucheira. Ó, saindo do forno, novinho pra você. Até lá. Acredito que a primeira pessoa da família Bambucheira a chegar ao Brasil tenha sido o Babalaô Bambucheu Bitcu, trazido por Marcelina da Silva, filha de Santo de Anaçu, uma das mulheres que estavam à frente do primeiro grande candomblé da Bahia, a Casa Branca do Engenho Velho, ou Ilê Anaçu Cá. Mas, uma das viagens de Anaçu para a África, ela resolveu ficar por lá, e lá veio a falecer. Marcelina da Silva, com a morte de sua lorixá, volta para o Brasil com a missão de dar continuidade à Casa Branca do Engenho Velho com as irmãs de Anaçu, as princesas Iacalá e Adetá. Nesse momento começa a grande transformação da visão do culto aos orixás, pois junto com ela chegam ao Brasil personagens que no futuro contribuirão e muito para o formato padrão de candomblé até os dias atuais. Um deles, talvez o mais notório, tenha sido o Babalaô Bambucheu Bitcu, que chega ao Brasil no ano de 1840, ainda como escravo, e é batizado com o nome de Rodolfo Martins de Andrade, que em pouco tempo é alforreado. Então, eu encontrei essa carta de liberdade, que foi de um africano chamado Rodolfo, que foi liberto por seu senhor pelo preço de R$1,750 mil, em 1857. Acontece que a maneira que eu encontrei essa carta não deixou nenhuma dúvida de que fosse a Carta de Liberdade de Bambuché, porque estava em anexo a um pedido de passaporte que foi feito junto com outro africano que é lembrado na tradição oral como grande amigo de Bambuché, que foi Joaquim Vieira da Silva.
cujo nome Yorubá era Obasanha. Então, o fato desses dois documentos estarem juntos, pedidos de passaporte feitos no mesmo dia por duas pessoas lembradas nas tradições orais como pessoas íntimas, amigos. Então, isso me deixou com a certeza de que essa foi a carta de Bamboche. Então, isso já era um indício que ele se vivenciou a escravidão. Agora, encontrei outro documento que comprovou mais forte ainda, porque tem várias tradições orais sobre não vou dizer a vinda de Bamboche, mas sobre de ter vivenciado a escravidão ou não. A primeira que eu já falei, disse que ele veio livre da África junto com Marcelina. Marcelina aparece em todas as três versões. Outra versão, que foi registrada por Vivaldo da Costa Lima, provavelmente com base em depoimentos da Casa Branca, pessoas da Casa Branca, disse que Bamboche sim foi escravo, mas foi Marcelina que pagou a liberdade dele. E uma terceira versão, que foi registrada bem depois por Renato da Silveira, provavelmente também com base em entrevistas com alguém da Casa Branca, embora décadas depois, disse que Bamboche foi escravo e que Marcelina foi a senhora dele. Então, essa carta, para mim, que ele foi escravo de um senhor chamado Manuel Martins de Andrade, já é muito convincente. Por quê? Porque o nome que é lembrado para ele, o nome brasileiro, é Rodolfo Martins de Andrade. E era costume para os escravos, os libertos, aliás, quando se libertavam, tomar os sobrenomes do ex-senhor. Então, este conjunto, temos um escravo chamado Rodolfo e um senhor com o sobrenome Martins de Andrade. Então, isso já está dizendo, forte candidato, além da proximidade na pasta com o documento de Joaquim Vieira da Silva. No caminho da Baixada tem festa junina? Anarriê! Oi, pessoal, sou o Paulo Alcântara, estou aqui fazendo umas pesquisas, consultando alguns sites de cultura, de festejos juninos, porque eu estou preparando um novo podcast. Vai vir coisa boa e tá no forno, hein? Fique atento, hein? Olha pro céu, meu amor, veja como ele está indo, olha para aquele balão multicor. Ao longo dos anos, criaram-se inúmeras quadrilhas com características muito peculiares. Vamos conhecê-las. Para tanto, eu chamo o autor literário, professor, jogador junino e quadrilheiro André Moreira. É com você. Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. Sim, Paulo, existem vários tipos de quadrilha junina. Várias categorias. Uma delas é a categoria roça. Uma quadrilha de roça é caracterizada por apresentar vestido de chita e chitão, geralmente em xadrez. Outra característica da quadrilha de roça é que a noiva vai ser a ponteira da frente, junto com o noivo, e os viúvos vão ser um ponteiro dos fundos. A quadrilha de roça costuma evoluir com movimentos mais tradicionais, e ela tem uma identificação direta com a população. A decoração da quadrilha de roça é de cerquinhas, banquinhos de praça, igrejinha, é uma coisa mais ornamentada para o rústico, para o tradicional. Vamos lá, eles não valem nada, mas vocês gostam deles. Confirando! Atenção, meus queridos damas e meus queridos cavaleiros! Vamos
luzes com o meu querido Vilmar, grande Vilmar! Vamos preparar para a grande roda! Caminho da roda! Olha a chuva! Canarense proteja suas damas! É mentira! Olha a cobra! Cuidado que a cabeça é grande! É mentira! A ponte quebrou! Foi mal! É mentira! Pode voltar! Vamos preparar! Fazer uma ciranda bem bonita dessa grande roda! Agora é assim, eu quero as damas ao centro! Rodou! Vamos pulando e cavalhando fogo! Aê, cada qual procurando a sua dama! Aê, cestinha de flores, cestou! Virou! Ó, agora é assim, é brincadeira de criança, hein? Ciranda, cirandinha! Vamos dar a meia volta! Aê, meu povo, tá bonito! Aê, parou! Desceu! Girou! Agora é assim! Agora são os cavaleiros! A cestinha de cravo! O meu processo de criação de episódios de podcast começa assim: pesquisa, 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 pesquisa e mais pesquisa. A ideia é formar um mosaico de informações e conseguir produzir a minha própria narrativa para você. Podemos não concordar com tudo, o que é ótimo. Este é o conceito democrático. Não precisamos concordar, mas acho muito importante a gente conhecer um pouquinho de cada coisa. E é isso. Preparação no forno e em breve conto com a sua audição. Logo lembrei da publi da Dove em 2017. Na peça polêmica, mostrava uma imagem em loop de uma mulher negra que tirava uma camiseta marrom escuro para revelar uma mulher branca.
sugerindo com a imagem a limpeza, a brancura que o produto proporcionava. E aquela publi de 2011 da Devassa Negra? O mundo mudou e continuará mudando. Conceitos e metodologias antes construídas dentro de um padrão normativo de ações e comportamentos nos meios de comunicação já não cabem nas novas narrativas do ambiente digital, criando espaço para uma mídia alternativa e antirracista. Segundo Ana Laquidia, em Mídia e Identidade Negra, o processo de construção de identidade de um povo se dá através de aparelhos sociais, como a educação e a comunicação. E a mídia pode ser um agente fator fundamental na alteração do comportamento individual ou coletivo. O padrão nas mídias brasileiras foram pautados na naturalização da idade branca. No que é visível no mundo, né? O olhar racista, o olhar colonizador, o olhar da escravidão, ele é resultado desse ser onividente que olha a cena do mundo e organiza a cena do mundo, né? A própria escolha de corpos escravizados se deu a partir de uma ordenação pelo olhar, né? As mercadorias de olhares, né? Escravizadas, escravizados da chamada escravidão transatlântica, da escravidão moderna, elas foram vítimas desse olhar que escolhia, que destituía, que fez com que o Attili Bembe, ele tem uma frase que eu gosto muito em relação à escravidão transatlântica, que ele diz que foi a única que destituiu triplamente os corpos, né? os escravizados, porque foi uma escravidão que, a um só tempo, ela destituía o corpo, se converteu em corpo moeda, corpo objeto e corpo mercadoria, né? E essa, digamos, tríplice destituição, ela contou muito com a agência de olhares, né? A agência de olhares nesse campo aí das mercadorias de olhares. Nesse projeto, a Baixada Fora dos Stories escolhi abordar o assunto a mídia e o antirracismo. A escolha, obviamente, foi proposital pelo momento ao qual atravessamos. Entretanto, não irei focar o assunto de forma territorialista, ou seja, focar apenas na Baixada Fluminense, como induz o nome do projeto, porque este é um assunto de importância nacional. Contudo, a Baixada e as periferias são reféns geograficamente de uma mídia estática e estanca de grande alcance imagética no tributo racial e social. E, para variar, adentrarei no universo em que costumo dizer ser uma variante de muitas variáveis, o universo preto e suas interseccionalidades e complexidades. E para abordar um assunto como esse profundamente, seriam necessários uns 10 episódios, pelo menos, para começarmos a entender e perceber o quanto ainda teremos que caminhar e dialogar para nos aproximar de uma democracia étnico-racial na mídia. A história de A Regina do Bambuchê traz à tona as mães pretas que amamentaram o colonizador, as mãos pretas que acalentaram e alimentaram nossos algozes, os pés pretos que andaram para abrir caminho para eles, o corpo de nossas mulheres negras que foram usados para satisfazerem seus desejos e suas crueldades. E hoje usufruem da cultura deste povo negro que veio da África traficado, além de usurpado de sua língua, sua cultura, sua história, sua fé e, em dado momento, até de suas almas. Mas, contradizendo a tudo isso, nossos antepassados resistiram bravamente, morreram em nome do sonho de liberdade. E hoje, o que podemos fazer é eternizar todas essas mulheres negras, frutos destas crueldades, mas que estão aí, construindo, ou melhor, reconstruindo esta nação chamada Brasil, com o dever de mudar as mentalidades. Em Duque de Caxias, existem federações separadas das organizações do Rio.
vamos entender o porquê e como elas funcionam com o gestor da FACOABAF, Federação de Arraiais e Quadrilhas Juninas da Baixada. É com você, Carlos Calazans. Olá, meu amigo Paulo, saudações juninas. A FACOABAF ela surgiu no dia 2 de fevereiro de 2001, tá? E nós tínhamos como sede o Clube dos 500, né? Que hoje tem um problema lá no clube, tá? E atualmente nós nos reunimos na biblioteca do Teatro Raul Cortez às quarta-feiras. A FACOABAF ela surgiu por quê? Porque todas as quadrilhas da Baixada, Duque de Caxias principalmente, elas não tinham direito aos ônibus das federações do Rio, porque os ônibus não poderiam atravessar o Washington Luiz. Foi aí então que surgiu a FACOABAF. A FACOABAF ela tem uma lei municipal 2058, né, que nos dá direito a fazer as festas nos 4 cantos do nosso município. Nós temos hoje filiada 26 grupos filiados de todas as partes do Rio de Janeiro, não só de Caxias, temos também do Rio de Janeiro também, tá? Então a FACOABAF hoje, nós estamos nessa pandemia, nós estamos correndo atrás aí para tentar voltar com o nosso grupo, com nossas quadrilhas, né? Então é um prazer falar com você, né? Tá tudo certo, espero que eu tenha te ajudado com alguma coisa. Muito obrigado, meu amigo. O pique-esconde fechava a recreação da noite. Já suados da amarelinha, do queimado e de todas as outras estripulias, o pique dava logo um refresco e até um certo silenciar pelas ruas. Após definir quem começaria a contar, os demais saíam a se esconder para não serem encontrados. Valia qualquer lugar ou recanto, longe ou perto. O importante era não deixar pistas. Quem procurava, ao encontrar o escondido, tinha que voltar à base e cantar o achamento do colega. Quem estava escondido podia tentar se aproximar da base e cantar o chamamento do próprio nome, fazendo com que o contador voltasse à estaca zero. O pique-bandeira tinha por objetivo roubar a bandeira do time alheio e as rixas entre turmas e ruas muitas vezes era acirrada. Como bem lembrou nossa podcaster Conceição Gomes, caxiense de nascimento e coração, o pique-bandeira era uma brincadeira que marcou sua infância. A noite segue seu rumo e o cansaço bate nos pequenos que já procuram os colos e a barra das saias das mães, que trocam as últimas notícias do dia, o disse que me disse que ninguém falou, mas que de certo é verdade. Famílias retornam ao interior das casas a preparar camas. Algumas senhoras conferem a roupa que ficou no molho para o dia seguinte. Talvez mais uma esfregada antes de deitar, adiante o serviço. O vira-latas amarelo late com um movimento inesperado, a esperar pelo seu quinhão de alimento antes do passeio noturno. Talvez encontre sua companheira e ganhe uma lambida de amor canino e alguns uivos para a lua celebre sua paixão de cães sem raça definida, fantasmas das madrugadas naqueles becos e ruas de barro batido de uma infância saudosa. Essas brincadeiras trazem de volta um ontem que foi logo ali na esquina do tempo, e não direi mais feliz, todavia sim mais interativo, onde a convivência social era real, não virtual. Rede social era o muro da casa do vizinho ao lado, da rua de baixo, das turmas de todos os gêneros, pretos, brancos, indígenas, sararás, mestiços, pessoas de carne e osso e sentimento. Não existiam stories e feeds e likes. Prêmio mesmo era uma figurinha inesperada, um boticão brilhante, ou mesmo um beijo de salada mista que se transformava em namoro de adolescentes, onde o aplicativo de relacionamento era uma volta na praça, uma ida ao cinema, com sorvete, pipoca e verdade. Este falante contador de causos é saudosista por natureza. Isto posto, caro ouvinte, esse capitão de um navio sem rota definida, porque o lúdico não tem porto, é um defensor do não esquecimento, da não aculturação. Viva a preservação das artes, do conhecimento e das informações que nos tornaram o que somos hoje. Trabalhar e cuidar para que a cultura de nossos pais e avós seja preservada, para que as brincadeiras, quadras, jograis e demais folguedos permaneça viva, é dever de todos, sejam educadores, professores ou formadores de opinião.
Quando iniciei este podcast, busquei lembranças e vivências das cidades do interior, dos subúrbios e Baixada Fluminense. Me reencontrei correndo pelas ruas de terra batida, subindo em árvores, moleque suado, pernas arranhadas e sorriso no rosto. De satisfação, de alegria pueril, de um tempo onde tínhamos mais tempo. Ouvinte, nossa prosa se encerra por aqui. Muito feliz por ter você novamente, trocar, rir e relembrar. E para fechar, peço licença ao Anderson do Grupo Molejo para dizer que brincadeira de criança, como é bom. E agora, tá com você. Até breve e um forte abraço. Bora, vem brincar! E aí é mais que uma pergunta ou exclamação. É uma reflexão sobre coletividade, individualidade, desigualdade, equidade, preconceito e preconceito. E aí é um blog de jornalismo cultural, onde expomos nossas ideias, convicções, sugestões e análises sobre qualquer assunto que a gente queira, mas dando uma especial importância para todo tipo de arte.